gente volta falando pela primeira vez aqui no programa sobre alimentação para bebês. Estamos aqui para tirar dúvidas de várias mães que devem estar aí em casa assistindo com a nutricionista materno-infantil Gabriela Vilas Boas. Então, Gabriela, a primeira pergunta, eu imagino, das mães é quando começar a mudar a alimentação, né? Sair só do leite e começar a dar comidinha à criança. Aos 6 meses de idade, né, o metabolismo da criança começa a ficar muito acelerado. É uma fase onde a criança vai aprender a sentar, engatinhar, os dentinhos vão começar a nascer, ela vai aprender depois a andar, falar. Então, é um metabolismo que está muito acelerado e, consequentemente, a criança precisa de muita energia para desempenhar todas essas funções. E aí, o leite materno ou a fórmula artificial que a criança consome não é mais suficiente. E aí, a mãe deve, então, começar a complementar esse leite com os alimentos, né? E aí a alimentação deve ser o mais natural possível, né? Constituída de muitas frutas, vegetais, arroz, todos os tipos de carne. A única carne que a gente faz uma restrição são os crustáceos, devido ao seu potencial de alergias, mas todos os outros tipos de carne podem ser consumidos pela criança. Feijões, ou seja, uma alimentação natural com comida de verdade. Mas não pode ser de qualquer jeito, né? A partir desses 6 meses, o que é que precisa fazer com esses alimentos? Certo, então a partir dos 6 meses a mãe começa a introduzir esses alimentos, né? Mas muitas mães ainda têm receio, por exemplo, de que a criança, por não ter dentes, se engasgue, né? Ou não consiga fazer a mastigação. Mas, apesar da criança não ter dente, ela tem uma gengiva extremamente resistente, porque os dentes estão todos, né, embutidos nessa gengiva, então a gengiva forte, que consegue sim exercer uma pressão sobre o alimento. Então as mães, elas não devem liquidificar os alimentos, né, ou triturar, apenas amassá-los com garfos ou com outros instrumentos que auxiliem esse amassado manualmente. Porque apesar da criança comer alimentos pastosos, esse alimento deve ser consistente e apresentar alguns fragmentos para que a criança comece a estimular a mastigação desde o início da alimentação. Da introdução da alimentação complementar é onde a criança começa a formar o seu paladar e a registrar esses sabores que são oferecidos a ela. Se ela começa a comer com tudo misturado, né, ela vai saber o que é o sabor daqueles alimentos todos juntos. E quando essa criança começa a ter uma alimentação igual à da família mais para frente, ela não vai identificar os sabores dos alimentos, como o arroz, como o feijão, como a carne. Então, a gente deve dar desde sempre os alimentos separadamente para que a criança consiga identificar o sabor de cada alimento e assim esses alimentos comecem a ser familiares para ela desde o primeiro momento. E a gente tem outros exemplos aqui, por exemplo, para mostrar nessa primeira fase dos 6 meses. Que alimentos são esses? Aqui, por exemplo, o que é que pode dar para a criança? Então, essa aqui é uma consistência inicial, onde os alimentos eles estão em forma de purê, né? Então, eles são bem amassadinhos, né? O único alimento que a gente faz uma ressalva que realmente nós podemos usar instrumentos como processadores e liquidificadores é a carne, porque realmente a gente precisa que ela fique numa consistência como se fosse uma paçoquinha, né? Desfiada, mas todos os outros eles estão bem amassados. Então, a gente percebe que eles estão na consistência de purê, apresentam ainda alguns fragmentos, mas que a mãe não precisa se preocupar, porque com a mínima pressão que eu fizer com a gengiva no alimento, ele vai conseguir triturar e deglutir completamente esse alimento. Que alimentos são esses que estão aqui? Nós temos aqui tomate cozido, né? Uma polentinha. Aqui nós temos uma carninha desfiada, que geralmente a gente usa músculo, lombo. Aqui nós temos a ervilha, que é um vegetal, né? Que a gente pode amassar também. E o arroz, né? Então, geralmente, a constituição do prato da criança deve conter 5 elementos. Sempre 2 vegetais, uma proteína animal, um cereal e um tipo de leguminosa. E para amassar esse alimento, para ficar desse jeito aí, tem alguma forma que a gente já possa mostrar? Sim, a gente pode, por exemplo, usar em casa, né, um instrumento muito comum que é o garfo, né, e a gente vai amassando esse alimento no pratinho e depois vai colocando um ao lado do outro para oferecer para a criança.
Quem preferir, por exemplo, algumas mães preferem fazer numa quantidade um pouco maior para poder armazenar esse alimento. Então, nesse caso, a gente pode usar outros instrumentos também fáceis de encontrar no comércio, como, por exemplo, o amassador de purê de batatas. E aí a gente amassa esse alimento em maior quantidade e aí, né, separa em porções e oferece para a criança na hora das refeições principais. E a partir dos 9 meses, o tipo de alimento já muda ou não? Não, a alimentação da criança deve seguir o mesmo padrão até 1 ano de idade. Então, os grupos alimentares que ela deve consumir são o grupo dos cereais, raízes e tubérculos, como por exemplo o arroz, a macaxeira, o inhame, o grupo das leguminosas, que são o grupo dos feijões, então feijão de todas as cores, grão de bico, lentilha, ervilha, as carnes, né, tanto de vaca, de porco, de carneiro, a gente não tem restrição com relação a isso, só precisa se preocupar com a procedência dessa carne, né, e vegetais e frutas de todos os tipos. Então, até 1 ano, a alimentação da criança deve seguir esse padrão, né, uma observação é que a gente não deve introduzir o sal na alimentação da criança até 1 ano, mas em compensação a gente pode usar vários temperos e especiarias naturais, como o manjericão, o alecrim, o coentro, né? Temperos desidratados como a páprica doce, o açafrão. Então, todos esses temperos podem ser utilizados na alimentação da criança para que ela seja saborosa mesmo na ausência do sal. Pronto, aí a partir de 1 ano já pode mudar isso. Isso. Quando algumas crianças evoluem mais rápido e antes de 1 ano já começam a comer em pedacinhos. Outras, essa transição acontece realmente depois de 1 ano. E aí a gente já percebe que a comida já se encontra em pedacinhos. Obviamente ainda é uma comida bem cozida, né, para que os pedacinhos fiquem macios, para a criança ter facilidade na mastigação, mas os pedaços já estão praticamente todos íntegros, né, e ela já pode começar a comer, então, a comida da família. Aqui, por exemplo, então, a gente vê o que? Girimum? A gente vê o girimum, né, o feijão fradinho, né, um peixe. E aqui a gente tem a vagem e o arroz da terra, como cereal. Vocês veem que tem mães que quando vêm comprar os alimentos já questionam, meu filho não come isso, não come aquilo. Isso, muitas mães acham, né, que a alimentação da criança precisa ser aquela coisa, quase comida de hospital, né, sem tempero, sem nada, né, e às vezes diz, esse tempero aqui não vai fazer mal, né, mas a gente fala que não, tudo que for natural pode fazer parte da alimentação da criança, né, e a gente também sempre tenta alertar as mães que é muito importante evoluir a consistência, é muito importante oferecer assim e deixar de misturar a comida e deixar de liquidificar para que a criança realmente tenha um desenvolvimento, né, que é essencial. Essa é a forma como a criança se alimenta nessa fase, ela determina muito do seu comportamento futuro. E passa a comer mais tipos de alimentos que talvez depois ela não consiga. Né? Exatamente, até porque quando a criança chega próximo a 1 ano, 1 ano e meio, ela começa naturalmente a passar por uma fase onde ela tem uma falta de apetite e começa a recusar alguns alimentos que antes ela aceitava. Então, se a gente varia e dá um leque de alimentos grande para a criança nessa fase dos 6 meses aos 12 meses, mesmo que ela passe a rejeitar alguns tipos de alimento, ela vai ter muitos outros alimentos disponíveis e que ela ainda aceita e conhece, para a gente poder fornecer uma alimentação saudável para a criança.